Cara, eu não sei você, mas quando eu era criança eu tinha muito medo, tanto do Fred quanto do Jason. Eu tinha um cagaço absurdo dos filmes do Sexta-feira 13, da Hora do Pesadelo. E eu lembro que quando eu assisti Fred versus Jason pela primeira vez, eu fiquei muito assustado. Afinal, cara, como que você não consegue ter medo de um cara como esse daqui? Ou de um cara como esse daqui? Sim, eu vi aquele maluco lá, aquele assassino com a máscara de hockey, correndo atrás de todo mundo, metendo a porrada e matando todo mundo. É claro que eu ficava com medo. Mas claro, para uma criança de 11 anos, qualquer filme de terror é capaz de te deixar sem dormir por várias e várias noites. E era exatamente o que acontecia comigo. Eu lembro que eu não conseguia dormir, em qualquer lugar que eu parava o olho, eu imaginava que o Jason ia aparecer para tentar me matar. E nesse vídeo eu vou te explicar por que esse filme é um clássico cult. Sim, ele não é tão ruim quanto você lembra, ou como os críticos e também a galera aí da internet costuma dizer. Por que Fred vs Jason é um filme tão subestimado? Por que a galera fala tão mal desse filme? Vamos entender isso no vídeo de hoje e vamos mostrar que sim, Fred vs Jason é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Então, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui nesse canal para ajudar o canal a crescer. Vamos lá? Vamos lá! Para quem não se lembra, Fred vs Jason foi lançado em 2003. Depois de muita dificuldade, a New Line Cinema e também a Paramount conseguiram os direitos dos dois filmes para produzir Fred vs Jason. Não tinha um filme da franquia Sexta-feira 13 desde a metade ali da década de 90. Né? O último filme que foi o de franquia, ali New Line, né, ela não conseguiu fazer mais nenhum filme da franquia, mas se você lembra lá no final da parte 8 da Sexta-feira 13, quando o Jason morre, aparece no final a mão do Fred pegando a cabeça do Jason, dando a entender que eles iriam fazer um Fred vs Jason. Ou seja, essa ideia de fazer o Fred vs Jason via lá da década de 90, desde o último filme da franquia Sexta-feira 13. Mas enquanto Sexta-feira 13 não tinha nenhum filme, A Hora do Pesadelo foi tendo outros filmes até o final dos anos 90, em 1998, quando eles fizeram, se eu não me engano, acho que era o 7º filme da franquia A Hora do Pesadelo. Mas só depois é que eles conseguiram finalmente tirar a ideia de Fred vs Jason no papel, e antes disso lançaram Jason X, que é um filme bem ruim que eu pretendo trazer aqui pro canal, mas sabe aquele tipo de filme que é ruim e que acaba ficando bom? Esse é o exemplo de Jason X. Só que no Fred vs Jason, muita gente coloca como esse tipo de filme, que é um filme tão ruim que acaba sendo bom. Só que eu discordo completamente, porque tem muitas camadas naquele filme ali que provam que ele superou o chamado teste do tempo. Sabe aquele filme que é lançado há muitos anos atrás e com o tempo você vê de novo e não era tudo aquilo? Eu revi Fred vs Jason recentemente e eu aprovo que ele mantém a qualidade que na minha cabeça ele tinha quando eu vi lá em 2009, 2008. Mas cara, por que Fred vs Jason é tão bom? Para você entender o porquê que eu acho esse filme tão bom, você tem que assistir esse vídeo até o final. Mas antes, vamos entender um pouquinho do contexto da história de Fred vs Jason. Bom, Fred vs Jason começa com o Fred no inferno. Sim, ele está no inferno. Ele perdeu todo o seu poder depois dos últimos filmes da franquia. Tem muitos filmes da Hora do Pesadelo que são terríveis. Depois do terceiro filme pra frente, A Hora do Pesadelo fica que nem Sexta-feira 13, ou seja, só filme ruim. Mas aqui o que acontece? Depois do Fred ser derrotado, ele perdeu completamente os seus poderes. Então ele não consegue mais entrar nos sonhos das pessoas, que é o grande poder dele, né? Ele mata as pessoas nos sonhos.
Então, para que ele consiga retomar a sua glória, retomar o seu poder, ele vai precisar de quem? Do Jason. E o que é que ele faz? Ele usa a mãe do Jason para aterrorizar o Jason nos sonhos dele. E assim, ele pode usar o Jason para matar as pessoas em Springwood, que é onde o Fred morreu, e assim, aos poucos, retomar o seu poder e conseguir ali matar mais e mais pessoas. Né? A gente sabe que o foco do Fred, o prazer dele é matar as suas vítimas, matar as pessoas. E tem até uma cena, né, logo no começo do filme, que tem uma menina, né, ela tá nadando no rio, como toda mulher ou todo homem dessa franquia precisa fazer logo no início, que é pra morrer logo, que é fazer sexo no começo do filme e morrer. Mas isso é clichê de filme slasher, mas tem isso no começo do filme. E essa menina, ela é usada pelo Fred pra atormentar o Jason. O Jason tá indo atrás dela, mas na verdade ela é o Fred. Sim, é o Fred utilizando aqueles corpos ali para poder chamar a atenção do Jason. E tem uma cena que o Fred diz assim: eu irei retornar à minha glória. Eu ainda estou fraco, mas por enquanto eu vou deixar o Jason se divertir um pouco até que eu consiga tomar totalmente o controle e sair matando todo mundo. Só que como você sabe, né, o Jason não é tão fácil assim de domar. Então é aqui que entra o grande plot do filme. A briga entre Fred e Jason. Só que essa briga vai acontecer um pouquinho mais lá pra frente. Então digamos que aqui nós temos dois filmes em um. Nós temos o filme do Jason, né, Sexta-feira 13, normal, ele tá perseguindo os jovens, transantes, vai matar todo mundo ali. Enquanto que o Fred está reunindo ali as suas esperanças e suas forças no Jason para que ele possa retomar o controle da situação e matar todas as crianças ali. Mas, além disso, o que eu achei interessante é que nesse filme eles tentam explorar um pouco mais sobre a Laurie, né, que é a protagonista do filme. Ela é filha de um cara que teve a sua esposa assassinada pelo Fred e que durante muitos anos foi entendido que, na verdade, ele é quem tinha matado a sua própria esposa. Inclusive, meio que de uma certa forma, a filha acreditava nisso internamente. Só que o Will, que é um dos protagonistas do filme, mas que está internado num hospício, ele sabe da verdade. Ele sabe que quem matou a mãe da Laurie foi o Fred, utilizando, claro, o pai dela. Ele entrou nos sonhos da mãe, utilizou o pai da Laurie para matar a mãe, né? Obviamente não foi o pai, foi o Fred que matou. O pai estava tentando ali salvar a esposa. Então, durante toda essa questão, durante toda essa pendenga toda aí, o Will é jogado no manicômio, porque começam a achar que ele tá ficando maluco, que ele tá ficando doido, mas o pai da Laurie sabe que ele tá falando a verdade, é por isso que ele não quer que ele chegue perto dela. Mas aqui o que acontece? Depois de um determinado tempo que a gente começa a acompanhar a história, a gente vai percebendo que, na verdade, o Fred, o objetivo dele era pegar não só a Laurie, mas todos os amigos dela, como uma forma de continuar aquilo que ele começou. Afinal, se você assistiu o primeiro filme da franquia A Hora do Pesadelo, você sabe que a forma como o Fred morreu é que ele justamente foi queimado vivo pelos pais das crianças que ele... Eu vou colocar a palavra aqui na tela, que é pro YouTube não banir o vídeo, né? Que essa palavra aqui é sensível. Mas é exatamente isso aí que está na tela que ele fazia para as crianças. E aí, os pais revoltados foram lá e atearam fogo na casa dele, queimando ele vivo. E assim ele morreu, mas obviamente ele queria iniciar a sua vingança. E é através da Laurie que ele vai fazer isso. Então, atormentando a Laurie e todos os amigos dela, matando todo mundo, ele vai começar a sua vingança pelo pai da Laurie. Então, esse plot é bem interessante, né? Ele segue muito o que foi abordado tanto no primeiro filme do Hora de um Pesadelo, como no primeiro, ou melhor, nos 3 primeiros filmes de Sexta-feira 13. Então, é um filme que é como se ele fosse um reboot de todas essas duas franquias. Ele pega as duas franquias e colocam elas no mesmo patamar aqui, ó. Essa aqui é a história do Jason e essa aqui é a história do Fred. E como eu falei para vocês no começo, o Fred ele iria utilizar as memórias do Jason, os pesadelos do Jason, para poder controlar o Jason e assim tomar o seu poder de volta. Mas o que acontece? O Jason, o grande medo do Jason é a água. Por quê? Quando ele era criança, isso é até mostrado tanto nesse filme do Fred vs Jason, quanto no filme de 2009, né, o reboot de Sexta-feira 13, lançado em 2009, o Jason ele sofria bullying em Crystal Lake
E os próprios funcionários, né, os próprios cuidadores lá desse acampamento, zombavam do Jason o tempo inteiro. E no final ele acabou morrendo afogado depois de sofrer muito bullying. E dizem, né, o filme Fred vs Jason, ele tenta explicar, não explica de uma forma muito aprofundada, porque o objetivo do filme não é ser um estudo de personagem, mas ele explica que, na verdade, o Jason, ele mata aquelas pessoas todas que vão para aquele acampamento, né? Então toda a franquia Sexta-feira 13, a galera vai para Crystal Lake para acampar. E por que ele mata aquelas pessoas? Porque ele pensa que aquelas pessoas ali estão ali para zombar dele, estão ali para zombar da memória da mãe dele, por exemplo. Então, desde o primeiro filme da franquia, todas as pessoas que morrem nesse acampamento é porque o Jason acredita que elas querem zombar dele ali. Então não se pode entrar naquele local porque é um local meio que sagrado pro Jason. E o Fred, ele usa essas memórias para atormentar o Jason. Então toda vez que eles têm um embate ali, o que o Fred faz? Se ele não pode com o Jason na porrada, ele usa então o pior pesadelo do Jason, que é o quê? A água. Em contrapartida, o Jason descobre que o grande calcanhar de Aquiles do Fred é o fogo. Afinal, o Fred, ele morreu queimado depois de receber o hate, né, o ódio ali dos pais de todas as crianças que ele fez mal. Então, essa dicotomia, né, esse contraponto é muito interessante, né? Os dois vilões, eles usam o medo um do outro para atacar. E nesse sentido, em um determinado ponto do filme, um pouco mais para frente, o Fred, ele consegue entrar na mente do Jason e matá-lo. Inclusive tem uma cena que eles estão em um local que é tipo um galpão abandonado. E o que o Fred faz? Ele começa a jogar água para tudo quanto é lugar. E assim o Jason perde força e o Fred consegue descer o cacete nele em diversos momentos. Porém, como o Jason não é bobo nem nada, um pouco mais pra frente no filme a gente vê que o Jason também descobriu o grande medo do Fred. Então, a Laurie e o Will começam a tocar fogo na casa onde eles estão sendo perseguidos pelo Jason, porque eles também descobriram que o Fred tem esse medo. Então, uma das grandes características interessantes desse filme é justamente essa questão de trabalhar com o sono. Cara, não é só os adolescentes, né, as pessoas lá, que têm medo e que podem ser atormentadas nos sonhos. O Fred e o Jason também podem. E isso que é legal, nenhum filme da franquia anterior tinha trabalhado isso muito bem. O primeiro filme, A Hora do Pesadelo, de 84, o Fred, ele morre assim, né? Ele tem um pavor do fogo, mas ali fica subentendido, porque o Wes Craven, ele não queria jogar muitas coisas. Então fica um pouco subentendido essa questão do medo dele. Já que em Fred vs Jason é tudo escancarado. Então quando o Will e a Laurie descobrem o medo deles pelo fogo, eles simplesmente vão lá e tacam fogo na casa. O Jason, percebendo isso, aproveita e desce a porrada no Fred. E, mano, esse é um dos momentos mais fodas desse filme e também do cinema, porque é isso que a gente quer ver. A gente quer ver Jason e Fred entrando na porrada um com o outro, porque são dois dos maiores ícones de terror do cinema. E se você assistiu o canal aqui há mais tempo, você sabe que eu amo esses embates entre grandes personagens, entre grandes histórias, né? Inclusive, um dos que eu adoraria ver seria Rambo versus Exterminador do Futuro. Imagina o Stallone e o Schwarzenegger metendo a porrada um no outro. Ok, é impossível disso acontecer, afinal os dois já estão velhos, e se acontecesse seria no mínimo tosco. Ninguém sabe fazer crossover assim, desse jeito, como a Marvel fez, por exemplo, no caso dos Vingadores Ultimato, né? Mas, cara, Fred vs Jason é um filme subestimado por quê? Porque a galera, ela estava esperando algo no nível, por exemplo, de Hereditário. Óbvio, Hereditário não existia nessa época. Mas, cara, vamos parar pra pensar. Essa ideia de filme de terror mais inteligente, fora da casinha, não clichê, isso é coisa de 2020 pra cá. Na verdade, 2015 pra cá. Naquela época em que Fred vs Jason foi lançado, o cinema de terror ele vinha numa decadência, porque o que sustentava o filme de terror no cinema era o slasher, ou seja, eram esses filmes de assassino serial, né? Os serial killers, Jason, Fred, tinha até o Hellraiser também, Halloween, Chucky, essa galera toda. Eram esses filmes que levavam as pessoas para o cinema. De uns tempos para cá, o que começou a levar as pessoas para o cinema em relação ao terror foi o filme de espírito, né? Invocação do Mal, o filme de possessão. E só de 2015 para cá
é que começou essa nova onda de filmes de terror mais inteligentes, sem jumpscare o tempo todo. Pra quem não sabe, jumpscare são aqueles sustos que eles colocam no meio do filme e eles colocam um som, né, uma trilha sonora para indicar que aquele susto vai acontecer. Os filmes slashers sempre fizeram isso, desde a década de 70 com o Massacre da Serra Elétrica. Mas o que a galera esperava no Fred vs Jason? Inovação. Ah, não, a gente quer ver aqui um estudo de personagem. É que Fred vs Jason ele levou tudo pro caminho da galhofa, da comédia. Mas, cara, pra pensar comigo. Eles não fizeram nada do que eles já vinham fazendo ao longo de 2 ou 3 décadas em que essas franquias existiam. Por quê? Cara, se você pensar nos 3 primeiros filmes da Hora do Pesadelo, eles têm um tom mais sério, né? Tem um tom mais dark, mais pesado ali. A mesma coisa a Sexta-feira 13, eu falo a Sexta-feira do Pesadelo. Mas a Sexta-feira 13 e a Hora do Pesadelo tiveram ali os seus 3 primeiros filmes bem pesado, né? Uma carga, não diria carga dramática, mas era um filme mais pesado. Mas do quarto filme pra frente, em ambas as franquias, eles começaram a fazer filmes ruins até o momento em que eles abraçaram de vez a galhofa. Jason X, que é quando o Jason simplesmente ele é congelado, ele vai pro espaço e desce a porrada em todo mundo no espaço, que é tipo Sexta-feira 13, só que no espaço. É um filme ruim. Todo mundo diz que esse filme é ruim, e de fato ele é um filme muito ruim. Mas é aquele tipo de filme que é tão ruim que é bom. A Hora do Pesadelo não conseguiu fazer nenhum outro filme perfeito como ele fez nos 3 primeiros filmes da franquia original, lá na década de 80. Então, assim, o que a galera esperava em Fred vs Jason? Um filme sério, sendo que eles já haviam abraçado a galhofa há muito tempo. Cara, na moral, o simples fato de você juntar esses 2 personagens já é galhofa o suficiente, entendeu? Então, pra mim, Fred vs Jason é tipo Mercenários, tá ligado? Em Mercenários você junta vários atores de ação ali pra fazer um filme e é crossover, né? Você vê o Van Damme, o Stallone, o Schwarzenegger, o Chuck Norris, a galera toda. E não é diferente aqui em Fred vs Jason. Você tem 2 dos principais vilões de cinema de horror da história do cinema juntos no mesmo filme. E é isso o que a gente quer ver. Quem é fã desse tipo de filme quer ver isso, quer ver esse embate entre eles. E eu achei que o embate final foi sensacional. Aquela cena em que o Jason pega o Fred e sai arrastando ele, quebrando a janela tudinho, cara, é muito foda aquilo ali. Muito foda. E aquela cena em que. Tem uma cena mais específica, que eu não vou colocar ela aqui por conta da questão dos direitos autorais. Mas tem uma cena específica que o Fred ele começa a brincar um pouco com o Jason, né? Ah, você ainda não apanhou nos sonhos o suficiente? Então beleza, eu vou começar a brincar com você aqui. E aí ele começou a jogar um monte de lata de gás em cima dele. E cara, o efeito especial pra época tava muito bom, tá? O efeito especial na hora dessa cena tá muito bom. Então assim, Fred vs Jason é subestimado porque as pessoas esperavam uma coisa e receberam outra. É que nem eu quando eu fui assistir Mercenários 4. Eu esperava que isso não seria necessariamente um filme bom, mas eu esperava pelo menos uma coisa competente. E eles foram lá e me entregaram talvez o pior filme de 2023, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os 11 piores filmes de 2023. Vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. Mas cara, é isso. Eu achei Fred vs Jason sensacional. Tá? Sobre a história do filme, né, como eu vinha falando, eles conseguem finalmente derrotar o Fred, e mais uma vez, como em todo o filme da franquia, o Jason ele fica putaço aqui com o Fred, ele mata o. Quem mata o Fred, na verdade, é a Laurie, né? Mas o Jason morre, né? O Fred ele consegue derrotar o Jason, e no final das contas, o que a gente vê? Logo no final do filme, o Jason pegando lá a cabeça do Fred, invertendo o que ocorreu lá no último filme da franquia Sexta-feira 13 na década de 90. Que o Jason morre e quem pega o Jason é o Fred. Aqui é o contrário. O Jason pega o Fred, dando a entender que vai ter novos filmes, e de fato teve, só que cada um pro canto. Foi um filme de Sexta-feira 13 em 2009 e um filme da Hora do Pesadelo em 2010. Pois é, cara, não tem assim, eu não tenho como falar aqui que é um filme digno de Oscar. Não, mas é um filme típico para quem é fã do gênero. Quem é fã do gênero vai adorar Fred vs Jason. É um filme nostálgico, é um filme que é muito bom. Se você não gostou, cara, pode colocar aqui nos comentários por que você não gosta de Fred vs Jason. Será que ele é um filme que realmente é muito genérico? Ou é porque você é chato mesmo? Só há essas duas opções. E eu acredito que é porque você é chato. E é isso.
Então, pessoal, esse foi o vídeo de Fred vs Jason. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre filmes de terror aqui no canal, é só você colocar aqui nos comentários e dizer qual filme de terror você quer ver aqui no canal. Quero ampliar um pouco mais o leque de vídeos aqui, né? Sair um pouco do gênero da ação. Geralmente eu faço mais vídeos de ação do que terror. Mas Fred vs Jason me impeliu a fazer esse vídeo, porque não tem como você ter um canal de cultura pop e não falar sobre esse filme. E eu vejo poucos canais falando sobre isso, então por que não eu trazer, não é? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nesse canal, se inscrever no canal e também ajudar esse canal a crescer. É isso, pessoal. Um abraço e valeu!